Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma Conversa com o Fundador, um quadro super especial que aqui o Instituto Empresarial está apresentando no YouTube. Aqui a nova geração vai conversar com as outras gerações, tentando entender mais ou menos como é que é a história daquela empresa familiar e como é que aquela família, como é que aquele empresário pôde perpetuar não só a sua história da sua família, mas também do seu negócio. E hoje a nossa entrevista está com um dos nossos clientes do Grupo São Domingos. A gente vai estar entrevistando o Elaelton, que é um dos diretores e filho do fundador do Seu Milton, que surgiu a São Domingos a partir de um sonho de crescer e inovar. E que aos poucos, por meio do trabalho árduo e de acreditar na família, conquistou o que é hoje em dia o Grupo São Domingos, uma grande rede de postos do interior do Ceará, que hoje em dia não está somente no Ceará, mas em várias partes do Brasil. Na nossa conversa, o Elaelton pôde nos contar como é que está o posicionamento atual do grupo e de onde veio essa história e essa força, que é o Grupo São Domingos. Confere aí. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Lívia Ferraz. Eu estou agora com o nosso entrevistado da vez, Elaelton Lima. Ele que é diretor do Atacado do Grupo São Domingos, que foi apresentado aqui no começo do nosso episódio. Então, primeiramente, eu queria lhe agradecer pelo tempo e disponibilidade. E dizer que é uma honra estar te recebendo aqui, porque o propósito aqui dessa nossa conversa, né, é de que, de alguma forma, as outras gerações conversem com a nossa, falando sobre as suas dificuldades, ganhos e etc., e que sirva de inspiração. Então, assim, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. E aí eu acho que não tem pergunta melhor, né, para a gente começar para saber um pouquinho da história da São Domingos, né? Essa empresa que é familiar, que hoje em dia, se não me engano, já está quase chegando na terceira geração também, né? Sim. E eu queria saber como foi o começo dessa história, como foi que você se envolveu também dentro da empresa familiar. Conta aqui um pouquinho para a gente começar nosso episódio. Primeiramente, agradecer a oportunidade, tá? É muito importante para a gente também falar um pouco, né, da nossa história e também poder contribuir com a empresa familiar. A importância da empresa familiar, da família, dos negócios, né? Nós somos de Sobral, a nossa base é Sobral, né? É importante dizer isso com muito orgulho. A gente, toda a nossa inteligência, todo o nosso CSC ainda continua em Sobral. O grupo ano passado fez 30 anos, né, em dezembro até comemoramos, mas eu sempre digo que não é 30 anos, né, eu conto como 50 anos que faz agora em junho, que é quando o papai e a mamãe se casam, né, e na minha cabeça ali é onde realmente inicia a família e junto a empresa familiar, tá? 30 anos a gente comemorou porque o primeiro posto foi em 92, que é o primeiro posto São Domingos, né? Domingos porque é o nome do meu avô. O papai homenageou ele, que é o pai dele, homenageou como Domingos. E assim, o negócio, eu entendo que começa com o início da família, do casamento, então também não tem uma data específica da nossa entrada no negócio, né? Porque era uma coisa, nossas férias do negócio, nosso dia a dia era dentro do negócio, então não há uma, foi muito natural a nossa entrada, né? Algo muito comum, assim, era algo muito tranquilo a nossa entrada do negócio. Então não há uma data específica. Eu tenho momentos aí de 8 anos de idade, eu estava no negócio, tenho lembrança de 8 anos, de 10 anos, de 15 anos, então. E todos os meus irmãos também é a mesma forma. Não houve uma passagem de bastão, assim, aquela data oficial da nossa entrada. Uhum. Tá? É muito bacana você falar isso, porque acho que muitos de nós que vêm de empresas familiares também é dentro desse processo. A gente cresce junto com a empresa, né? Isso, E isso. aí uma coisa que muitas vezes na minha geração a gente fica, mas como é que a gente se forma, né? Será que eu me formando na faculdade de administração, eu me formando na faculdade, sei lá, de engenharia de produção e etc. Mas eu vejo que por a gente crescer também dentro da empresa familiar, a empresa familiar forma a gente, né? Sim, E sim. aí eu queria saber também como foi seu processo de formação dentro, né? Você aprendeu muito com seu pai, com seus irmãos? Como foi mais ou menos isso? É. A minha grande referência é meu pai, né? Eu sou formado em contabilidade e ele também é contabilidade. Então, fica muito clara aí esta referência, né? E essa influência sobre mim, né? E muito bom, porque o negócio, né, a empresa me ajudou na minha formação. Então, assim, eu tinha onde aplicar o que eu aprendi na faculdade, né? Então, assim, a importância também da formação, a importância de, né,
Eu via colegas meus dizendo assim, ela é, Elton, não precisa estudar não, você vai ter um negócio para tocar, né? E eu tinha muito claro que era importante, e o papai também, a mamãe, sempre incentivando muito a gente ter uma formação superior, e não só a formação do nível superior, como a pós-graduação, que tanto eu como meus irmãos temos também MBAs e tal. E essa busca incessante de crescer, né, de avançar e de aprender, é algo muito forte na gente, na nossa família, tá? E que a gente quer também deixar como legado para os nossos colaboradores também, na forma de incentivar, de desenvolver eles também. E isso também para a nova geração, né? A gente tem feito alguns trabalhos também, né, no sentido de incentivar e despertar na nova geração esse interesse da empresa familiar e eles também descubram aí qual é o perfil, aonde eles se encaixam melhor. Acho que isso é muito importante também, né? Uhum. Eles descobrir aí qual o momento e qual é a área que mais se atrai, né? Perfeito. E aí, como você tá falando, né, a sua família, você cresceu já com o negócio, né? Seu pai foi o fundador, seu pai e sua mãe, seus irmãos e tal. E aí a gente tá aqui, eu também sou de empresa familiar. E assim, todo mundo diz que trabalhar com empresa familiar é impossível. Eu digo que não é impossível. Não é fácil, né? É verdade. E aí eu queria saber mais ou menos como é para você hoje em dia balancear, né? A relação com a família, a relação com o seu pai, a relação com os seus irmãos, mas hoje em dia seu pai sendo também o fundador, você sendo hoje em dia o diretor do atacado, do grupo. Como é balancear esse relacionamento? Tá? É importante você ter clareza, né, de cada papel seu, né? Eu acho que o BFB do Instituto Empresarial, né, acho que nos ajuda muito a entender, né, cada momento seu, tá? Onde você está naquele momento. Então, assim, tem o Elaelton filho, tem o Elaelton colaborador lá na empresa, tem o Elaelton irmão, né? Tem o Elaelton esposo, o Elaelton pai. O grande desafio é você tratar cada assunto nos seus devidos fóruns, né? Para que esses assuntos não se misturem e uma coisa acabe atrapalhando a outra. Então, acho que essa é um dos desafios que a gente tem assim, e ter isso com muita tranquilidade, muita clareza, aonde você tratar cada coisa, entender que aquele momento é meu irmão, mas em outro momento não é meu irmão, é um colega, né? É um sócio, né? E ali é o pai, então esse é o grande desafio que a gente tem. E acho que você tendo muita clareza disso, minimiza muito, né, esses riscos, esses ruídos. Sim, e é muito legal você falar isso porque fala muito sobre a clareza do papel, Sim, né? Hoje aqui eu estou sendo ela do diretor do Atacado São Domingos, mas hoje em dia aqui eu também sou o filho, eu sou o neto, eu sou o esposo, eu sou o irmão, né? E é muito importante porque às vezes a gente, como fica no dia a dia da empresa, muita coisa se mistura, né? E sim, aí, se você não sim. tiver a clareza de qual papel você está sendo ali, Isto, muitas vezes acaba gerando os conflitos, né? E tem uma frase que meu pai fala muito, que ele diz assim, tem muitas famílias que acabam as empresas, sim, mas tem as empresas também que acabam com as certeza, famílias, né? com certeza. E aí eu queria falar um pouquinho do Grupo São Domingos, porque hoje em dia já está em 5 estados do Brasil, né? Começou Isso, lá no interior do Ceará e hoje em dia já está crescendo cada vez mais. E eu sinto que vocês estão num momento muito bacana, que é do crescimento da empresa, da sim, expansão, né? sim. Para você, qual você acha que foram as principais qualidades suas como diretor do atacado que foram importantes para você chegar nesse momento? Tá. Hoje a gente está em 5 estados, né? Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Acho que não é só minha, né? Acho que todos os nossos irmãos, cada um tem se complementam aí, né? Cada um tem uma qualidade aí que se complementam. Mas eu entendo que o grande diferencial nosso é a busca incessante do conhecimento, a busca de ajuda externa, né? Porque o olhar de fora, ele é importante, né? Contribui muito com você de consultorias e é muito importante você ter essas pessoas, né? Que não tem a emoção, que não tem a emoção da família, né? Que consegue contribuir com o negócio e te dando aí as melhores tendências, né? E acho que esse é o grande, assim, é como a gente tem conseguido evoluir e crescer, Uhum. profissionalizando a empresa, né? Evoluindo com pessoas, evoluindo nossos colaboradores, temos colaboradores de mais de 30 anos de casa, Uhum. e esse é um legado também que a gente quer deixar, né? Que a gente cresceu, mas também que as pessoas que estão com a gente também estão se desenvolvendo.
É até um valor nosso, desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então a gente não quer ir só, quer que as pessoas também que venham junto com a gente. É porque acho que às vezes as pessoas ficam muito. Porque vem, né, de experiências de empresas familiares frustradas, que tipo, ah, não, só a família que ganha, né? Sim, E eu sim, acho muito bacana o Grupo São Domingos, ele tem muito isso. Eu tive a oportunidade de ver, meus pais foram até convidados para um evento que vocês fizeram para os colaboradores, né? sim, Que trazem muita história da família, mas que a família vai junto com eles, então sim, segura ali na mão. sim, E isso é muito importante porque uma empresa não é feita, uma empresa familiar, não é feita só da família, né? É sim. muito importante, mas a gente também tem que ter esse olhar para o colaborador. E aí eu queria também ouvir um pouquinho de ti, agora que vocês estão nesse processo de crescimento, né? Quais são os planos da Ação Domingos? Não só como família, mas como família empresária, né? Do grupo, para assim, nos próximos 5 anos. Eu sei que ainda, pós-pandemia principalmente, né? É difícil a gente mensurar, assim, hoje em dia. Mas, assim, quais são os planos? Entrar em mais estados do Brasil? Como é que você vê isso? O desafio hoje, né, é consolidar, acho que o pós-pandemia, né, a pandemia, o pós-pandemia nos exige hoje um momento diferente, né, essa economia ainda está dando ainda alguns sobressaltos, né, então a gente precisa ter muito cuidado, mas é se consolidar, é profissionalizar a empresa, é preparar a empresa para a nova geração, a terceira geração, né, já tem netos aí do papai de 22 anos de idade, né, 23, vai fazer agora esse ano, né? Então a gente precisa preparar a chegada desse pessoal, né? E cada vez mais profissionalizando a empresa, ficando mais claro para todos o papel de cada um. Tá? Esse é o grande desafio. E consolidar, crescer, né? Crescer é algo muito forte no papai e na mamãe. Assim, é algo que ele sempre nos cobra muito, né? Eu brinco sempre que ele é o que mais tem nos provocado e tem mais projeto na cabeça para desenvolver o grupo. E é legal essa tua fala, porque a gente escuta muito a fala dele nas suas palavras, né? Sim, E não só as suas, mas os seus irmãos também, sim, disso, uma sim. característica da família do São Domingos, do Grupo São Domingos, é o crescimento. Crescimento. E todo mundo junto, né? E isso, todo mundo Nisso. junto, sempre juntos. E aí eu queria saber, assim, vocês são os nossos clientes, né? Também o Instituto Empresariar já está com vocês, acho que se não me engano, há mais de 2 anos, né? Desde Desde 2019, vão fazer 2019, 4 então anos. pegamos a época da pandemia, né, que foi assim um desafio para qualquer empresa, não só familiar, muitas famílias também perderam entes queridos, né, colaboradores de muito tempo, foi assim um desafio não só para o Brasil, mas para o mundo, né, como Sim, pessoas. E aí eu queria saber de ti por que o Instituto ele se diferencia por ser uma consultoria voltada para empresas sim, familiares, né? sim. E aí eu queria saber como foi esse impacto do Instituto, né? O que vocês perceberam no sentido de por que ele está com a gente desde 2019, né? Que até hoje vocês estão aqui com a É gente. importante reconhecer, porque assim, se não fosse o Instituto que contribuiu muito com a gente na passagem da pandemia, né? Ali a gente montou um comitê de crise, né? Ficou acompanhando semanalmente. Então foi muito importante até para nos dar uma certa tranquilidade, né? E trazer uma visão de outros negócios que está acontecendo. Então, foi fundamental nessa passagem nossa, um momento muito difícil, né, que todos nós vivemos aí, toda a humanidade passou. O Instituto, eu acho que assim, eu entendo que ele tem um diferencial, né? A gente olha lá, né, a família, dentro da família, dentro do negócio, né, dentro do patrimônio, mas ele também tem um olhar muito especial para o indivíduo-chave. Eu acho que esse é onde se diferencia o Instituto de outras consultorias no sentido de olhar a pessoa, né, de entender a pessoa, o momento de cada pessoa, porque empresa familiar tem toda a emoção da família, todos os sentimentos, né? Então a gente precisa, não é só a razão, né? Precisa olhar também aí as emoções, né, de cada um. Então esse é o grande diferencial e tem nos ajudado muito, né? A gente tem evoluído bastante com o Instituto, com o Cícero Vanusa, né, e toda a equipe, né? A gente percebe claramente uma evolução nossa, né? Que bacana. E é muito interessante você falar isso, porque hoje a gente muito fala o capital de giro, o crescimento do Sim, capital da empresa, mas e o sim, nosso capital emocional, sim, com né? certeza. Que eu acho que para todo mundo foi um reconhecimento da pandemia quando a gente ficou dentro de casa ou quando a gente, né, teve uma reviravolta nas nossas empresas. Como é que está o nosso capital emocional? E Sim, como é que isso afeta a minha família, minha empresa familiar, a minha lucratividade, né? E é muito bacana ouvir isso de você, eu fico assim muito feliz. A minha empresa familiar também contribui com a sua. sim, contribuído muito com nós.
E aí eu queria, assim, para a gente encerrar, que você desse uma palavrinha para as próximas gerações. Não só da São Domingos, mas não só a mim, mas as que nos escutam, perante os desafios que vocês enfrentaram, do crescimento, desse novo momento, o que você gostaria de deixar para essas novas gerações que estão nos ouvindo agora? Um É, conselho, uma palavra? empresa familiar é a continuidade do legado da família, né? Então, a gente, como sucessores, né, temos aí o desafio de seguir, de perpetuar, né, a empresa. O sucessor, né, traz um olhar diferente, traz um olhar de inovação, né, de tecnologia. Então, o que eu digo, né, assim, eu acho que é uma oportunidade, tem seus desafios, né, lógico que tem, mas em todo canto tem desafios, não é só na empresa familiar, né. Eu digo, sempre brinco, né, viver em família tem seus desafios, viver em negócio tem seus desafios, e juntando os dois, esse desafio se torna muito maior, né. Mas é se desenvolver, eu acho que é importante se desenvolver, é importante conhecer outras estruturas, né, se possível até passar por elas, para não ter só a experiência do negócio da família. Tá? Eu acho que isso dá uma arejada na cabeça, né? Você vê funcionando outros negócios, outras famílias, né? E estar preparado para estar lá, né? Porque tem a capacidade, tem a competência, né? E já é um negócio da família, tocar, já tem a oportunidade de avançar, de crescer. E tem muitos casos aí de sucesso de empresa familiar que vem terceira, quarta e quinta geração avançando bem. Acho que a gente tem essa oportunidade, né? A gente é grato por ter essa oportunidade de ter um negócio já aí tocado. Show. E é isso, pessoal. Queria primeiramente agradecer, Laelton. Muito obrigada. É muito bom, da minha parte, como uma geração mais nova, ver uma pessoa da geração dos meus pais, que está também dentro do contexto de empresa familiar, mas também foi filho, né? Sim, Que sim, não foi só o fundador, mas que sim é possível ter um crescimento saudável, né? Ter um capital emocional como indivíduo, né? Ter harmonia na família e ainda assim ser próspero nos negócios. Então, assim, você sim. para mim é um exemplo, até brinco assim, que eu falo pro pessoal vir aqui, você igual a vocês quando eu crescer, né? Agora não é mais crescer, envelhecer por causa da idade. Mas, assim, muito obrigada, de verdade. Obrigado. É um exemplo que eu espero trazer não só para mim, mas para o pessoal que está assistindo Tá. a gente também. Então, se você gostou desse conteúdo, a gente vai ter mais entrevistas aí, mais, talvez, quem sabe, um podcast. Já tô dando um spoiler aí para vocês. A gente vai trazer uma Laelton de novo, né? 2 horas de conversa. 2 horas. Mas fica atento que eu quero ficar contigo até o nosso próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Obrigado. Tchau! Estamos à disposição.